Olá, incríveis, tudo bem? Estamos aqui de novo e felizes da vida, porque as nossas convidadas hoje são convidadas de peso, empreendedoras, empresárias, fundadoras da Facite, a Faculdade do Tocantins. Eu estou numa alegria imensa em receber essas mulheres aqui. Eu tenho um orgulho de mulher empreendedora, eu tenho orgulho de mulher, gente, porque nós somos empreendedoras desde que nascemos. Mas ter essas mulheres conosco, hein, Pamela, me fala. Não, assim, a gente está super honrada de recebê-las, é uma honra de verdade, é especial para nós ter duas convidadas de peso aqui. E é um assunto gostoso, importante, né? Falar sobre educação é algo que é muito relevante, ainda mais para o nosso país. E aí, iniciando aqui a nossa rodada de perguntas e tudo mais, doutora Ângela, doutora Caroline, diga pra gente como surgiu esse desejo de fundar e criar a Facite. Quero agradecer, Pamela, Adriana. É uma honra estar também com vocês e com os nossos telespectadores, né? Uhum. E Caroline, minha filha, meu orgulho, minha sucessora. Não digo assim sucessora porque é uma companheira, né? Sim. Estamos juntos. Então, a Faculdade Facite, ela surgiu de um processo de expansão, realmente. Não é? Nós começamos com os cursos de pós-graduação, depois o curso técnico profissionalizante, as extensões. E em 2010, então, a empresa cresceu e nós entramos num processo de maturidade educacional e abrimos, então, a faculdade em 2010, autorizada em 2012. Então, nós começamos a funcionar com os cursos de odontologia, 2013, e o curso de administração em 2012, e não paramos por aí. Que incrível. Então, gente, já dando aqui a minha contribuição, primeiro agradecendo, eu também tenho muito orgulho, né? Nós mulheres, eu sempre falo isso, que nós podemos ser o que nós quisermos ser. Então, assim, quando eu vejo esse momento que a gente tem voz, sem ter que ficar em rótulos, eu fico muito feliz, assim, e parabenizar vocês também pela iniciativa e de dar oportunidade, dar voz para nós mulheres, né? Isso, assim, eu fico muito feliz. E falando da história, eu sempre emociono quando eu falo. Maravilhosa. Que legal. Tá vendo? Mulher também chora. Porque eu sempre falo assim, porque a educação, ela mudou a nossa vida, né? Então, tem momentos da nossa vida, quando eu lembro, porque ela já pulou a parte, ela já começou na parte da Facite. Boa. Mas existe o antes da Facite, né? Até ela virar a Facite. Então, isso para mim, como, né? Não sei se chegou na apresentação, ela é pedagoga, e depois ela fez odontologia. E aí, depois disso, desse processo transformador da educação, a gente viu o resultado na nossa vida. E isso, para mim, por que eu emociono? Porque eu lembro do antes, eu lembro da luta que foi para esse momento acontecer, para a formação, né? Principalmente a odontologia é um curso muito pesado, era um curso, assim, de carga horária, de dificuldade, de tudo. E eu acompanhei todo esse processo, desde quando ela entrou na faculdade até a formação. E eu lembro que esse processo, assim, para isso acontecer, foi tanta coisa que a gente passou. Eu lembro que ela dava faxina no final de semana, vendia joia, semi-joia, joia não, né? Semi-joia, biju. Assim, fazia marmita. Então, ela nunca deixou a peteca cair. Então, quando depois, nesse processo que ela formou na odontologia, então, através da educação que teve essa transformação, a nossa vida mudou, assim, da água para o vinho. Mas foi uma mudança, eu não falo só financeiramente ou assim, nas oportunidades que as coisas, no que a gente teve, mas eu digo assim, em tudo, na nossa visão mesmo de vida, de propósito. Aí eu comecei a entender por que ela ficava, estuda, estuda. Você quer ser alguma coisa na vida? Estuda. Então, assim, aí eu consegui, porque às vezes era chato estudar, ainda mais quando a gente é criança. Então, foi tão transformador na nossa vida que a gente sempre quis já mexer com a educação, pedagoga, né? E na nossa família era assim, você é alguma coisa, você é educador e mais alguma coisa. Né? Então, a educação parece que ela já fazia parte da nossa rotina, era normal, mas eu não conseguia enxergar como que isso podia mudar a nossa vida. E eu sou o resultado de um processo transformador de educação. Então, eu falo eu e a minha família. Né? São os frutos, Os frutos, exatamente. E foi tão assim pra gente que ela sempre falou assim, vamos montar essa escola. Aí começou com uma escola pequenininha, com 3 alunos. E aí as coisas foram acontecendo e a gente vê a transformação e o impacto disso na vida das pessoas. Então eu emociono porque, assim,
eu sou resultado de um processo educacional que realmente transformou, e a gente vê também isso na vida das outras pessoas. Então, isso para mim é algo assim, eu não consigo nem mensurar, né? É uma emoção de felicidade, viu? De mostrar que a gente que consegue, né? E foi mulheres, são 2 mulheres que começaram sozinha e as coisas foram acontecendo porque também, primeiro porque ela não desistiu, porque Sim. podia ter desistido no Claro. meio do caminho. Verdade. Né? Porque não é fácil. E quantos a gente vê que começa, mas não termina, ou no primeiro obstáculo para, mas não, ela continuou, e assim, as filhas são todas mulheres, nós somos todas. Ah, É um time. é um time. Um time feminino, um time de mulheres fortes. Que legal. E aí eu acho que esse processo foi que pra gente, assim, foi incrível, tem sido incrível, e a gente tem visto isso a cada dia, e até esses momentos, né, porque são momentos também de processos educacionais, que você ouve a vida, ouve a história de alguém, e fala assim, nossa, que legal, ela estudou e conseguiu chegar aqui, né, então acaba que eu acho que isso é o que faz toda a diferença. Então foi assim, com esse sonho de transformar, e aí as coisas foram acontecendo. Cris, você tá vendo Que que vai ser delícia. inspirador mesmo, É, né? não tem como. Porque, assim, a gente sempre fala, e nós escutamos falar, que a educação realmente, ela muda o ser humano, porque a educação edifica mesmo a nós, né? Assim, então, nós pais e os nossos pais, realmente, a doutora Ângela fez o que... eu fiquei lembrando aqui do meu pai e da minha mãe, falando. Meu pai sempre falou a mesma coisa para mim. Se você quer ser alguém na vida, você tem que estudar. As pessoas tiram tudo de você, menos educação, menos o estudo, né? E assim, ver 2 mulheres como vocês, como 2 potências, como a Facite, que é uma faculdade incrível, que a gente vai poder falar um pouco mais dela aqui. E eu fico muito honrada de, junto com vocês, falar um pouquinho para as pessoas sobre a Facite, que é, assim, tem vocês na frente, né? A Carol é uma mulher extremamente dedicada, uma empresária que está sempre à frente buscando inovação. A doutora Ângela, uma mulher de força, de fibra, que fez isso, porque a gente também vai chegar nesse ponto, obviamente, tenho certeza que não deve ter sido óbvio, teve um caminho aí, uma jornada que não deve ter sido fácil, né? Mas o que eu iria falar era justamente sobre a formação de vocês, né? Porque vocês fundaram a Facite, hoje é uma faculdade, mas eu sei que a doutora Ângela é pedagoga, e depois como que foi isso? Você se formou em pedagogia e depois odontologia, como foi até lá? E você sempre quis que, por exemplo, a doutora Caroline, você pode fazer tudo o que você quiser. Fazendo odontologia é mais o que você quiser, ou como que foi? Conta pra gente. Conta a verdade. Na verdade, eu casei muito jovem, né? E eu queria, desde o início, meu primeiro vestibular foi odontologia. Mas eu não consegui passar no primeiro vestibular. Aí logo veio o casamento, veio as filhas. E eu fiz, então, psicologia. Comecei psicologia, mas o pai da Carol, mas o meu primeiro esposo, médico do interior, nós tivemos que mudar. Então, a única faculdade que tinha na cidade era pedagogia, e eu transferi, então, a pedagogia. Só que eu me encontrei no processo educacional. Achei a pedagogia mais objetiva, mais contextualizada. A psicologia parece que viajava um pouco, eu não conseguia entender muito assim o comportamento, a pedagogia não. E a pedagogia, então, me deu uma base realmente de formação, me envolvi, dediquei e exerci a pasta, né, como pedagoga. Fui membro da ABENO, da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, no decorrer do meu processo. Tive uma maturidade. A ABENO, ela fazia e elaborava todos os provões do MEC no curso de odontologia. Então, eu estava junto, né, como representante coordenadora da ABENO, Mato Grosso do Sul. Então, a gente se envolveu no processo educacional mais profundamente. E tive a oportunidade, no segundo momento, de entrar na universidade, fazer odontologia, e fiz odontologia. E não foi fácil, foi difícil, não é? Um curso pesado. E acabou que nesse processo eu larguei a BENO, larguei o processo educacional de trabalho e fui dedicar à odontologia, não é? E trouxe para a parte da educação a educação odontológica. E nós abrimos os cursos, né, em Campo Grande ainda, os cursos de pós-graduação na área da odontologia. E nós começamos aí, não é? Foi o nosso primeiro degrau na educação, foi os cursos de pós-graduação na área da odontologia. E a coisa foi evoluindo, como eu falei anteriormente, até chegar na maturidade de termos a nossa faculdade. Mas o processo foi longo. O processo foi longo, foi sofrido, né? Criando filhas aí, né? e caminhando. Mas esse processo é que dá maturação, né? Esse processo que fez a gente objetivar essa disciplina, persistência,
fez a gente chegar onde nós chegamos hoje. E, doutora Ângela, doutora Carolina, como é empreender na área da educação? A gente sabe que já empreender na odontologia também não deve ser fácil. E na educação? Ou se vocês puderem contar um pouquinho também do empreender na odontologia, do empreender na educação, se tem alguma coisa ali em comum, se o em comum é mais a persistência mesmo. É. Conta pra O gente. que a gente percebe, assim, do empreendedorismo de um modo geral. Sim. Na verdade, o empreendedorismo, a gente vê que é resolver problemas, né? Porque o empreendedor, o que ele faz? Ele resolve o problema, primeiro dele, né? Porque a gente empreende pela sobrevivência. Então, por exemplo, na época que ela fazia, vamos todo mundo no final de semana, a gente vai dar faxina em tal lugar. Beleza, a gente tinha que ir junto, Sim. né? Porque a gente tinha que ajudar. Querendo ou não, era uma maneira de empreender para resolver um problema o quê? Para ter o dinheiro da semana que vem da feira, porque senão não ia ter. Então, querendo ou não, o empreender de um modo geral, ele resolve um problema ou no mínimo de sobrevivência. E aí, quando a gente passa para a educação, todo educador, eu falo por mim, assim, hoje eu sou mais racional. Tento, né? As lágrimas do início não... é um pouquinho diferente, mas assim, a gente é muito sonhador. Porque a gente acredita mesmo na transformação do mundo. A gente fala assim, nossa, nós vamos montar aqui essa faculdade, né? E vamos oportunizar para todo mundo, porque assim, as pessoas precisam tudo. E aí a gente começa sem ter noção do caminho que vem pela frente. A gente já pensa no final. A gente só pensava assim, nossa, a gente vai montar a faculdade, e aí esse tanto de pessoas vão formar. Imagina, e isso a gente já estava no Tocantins. Tocantins é um estado maravilhoso. Eu não sei quantos conhecem o estado do Tocantins. Já faço aqui a propaganda do nosso estado para quem quiser investir, conhecer, né? Por quê? Porque é um estado de muitas oportunidades, é o estado mais jovem do nosso país. E é um estado extremamente rico de riqueza natural, porém, né, a mão de obra, ela precisava de uma capacitação de desenvolvimento. Então, foi nesse meio que a Facite veio, para suprir essa necessidade, porque as pessoas tinham que sair de lá para vir para grandes centros para se formar. E quantas tinham condição de fazer isso? É verdade. Então, não tinham. Quantas tinha ou sabiam que podiam fazer isso? Então, assim, a oportunidade era cada vez mais limitada. A partir do momento que a gente implanta uma faculdade nesses estados, o que acontece? A gente oportuniza para mais pessoas. Só que a gente só imaginava assim, nós vamos montar a faculdade, os alunos vão vir, vão fazer o vestibular, vão matricular e vão formar e vai ser lindo. Tudo lindo. Maravilhoso, vão formar, todo mundo vai ter empresa, vai montar... Todo mundo vai ter oportunidade de educação. Gente, aí começamos o processo. Assim, eu não sei, eu imagino que poucas pessoas conheçam. O processo, ele é muito árduo. Porque, assim, você pode encurtar caminho, só que fazendo errado. E que não era o nosso caso. Então, a gente sempre prezou muito pela clareza e pela excelência mesmo, de começar com tudo muito certo. E tudo que é muito certo, no Brasil, é muito burocrático. É verdade. E aí, você dá início, faz um projeto, envia para o MEC. O MEC confere se aquele projeto está ok. Se tiver ok, vamos para a próxima etapa. Se não tiver ok, volta o projeto. Só que você imagina que na época que a gente começou, a internet era limitada. Então, era tudo manual. Você faz, manda, volta, entendeu? Até que alguém chega, lê aqueles processos. A burocracia absurda. Exatamente. Protocolar in loco os projetos. Isso. Tinha que ir lá pessoalmente em Brasília. Protocolar em Brasília. Então, assim, no início, os PPCs, né, quando chegaram os avaliadores, tudo, era tudo entregue em mãos. Olha isso. Então, era muito burocrático, né? Então, eu falo assim, como ela falou no início, empreender no Brasil é muito difícil. E as empresas familiares, quando a gente começa a entrar mesmo na fundamentação teórica, que a gente busca, né, o conhecimento, a gente vê que as empresas familiares, elas nascem, crescem e morrem na primeira geração. Verdade. Os pais abrem as suas empresas e morrem com eles, porque os filhos vão embora. É verdade. E eu tinha essa preocupação, porque eu sofro de uma empresa familiar, rural, familiar, né? Depois meu pai pequeno produtor também, depois pequeno comerciante, e a empresa fechou com ele, morreu com ele, né? A empresa, né? Porque ele está inteiraça aí. Mas eu tinha essa preocupação. Então, as ameaças externas, mudança de taxa Selic, mudanças de postura do governo, mudança de ministro da Educação. Então, qualquer ameaça externa, uma crise que dá fora do Brasil, não é queda da Bolsa, ou o preço do petróleo. Então, tudo isso vai influenciar. O mercado financeiro influencia diretamente uma empresa educacional. Então, nós passamos por vários momentos difíceis, porque o Brasil
passou e passa por vários momentos difíceis, e essa instabilidade econômica que nós vivemos, muda de governo, muda tudo, muda de ministro, muda toda a postura, os processos atrasam. Então, não é fácil ser empresário no Brasil na área da educação. Né? Primeiro, porque nós somos vistos como exploradores da educação, e nós não temos projetos Olha isso, de né? crescimento. Não é Então, prioridade, existe uma né? tendência dessa avaliação. E nós sabemos a importância do empresário de educação. Hoje nós representamos 68%, praticamente, do ensino superior, às instituições privadas. Exatamente. E nós fazemos um Bem belíssimo expressivo. papel expressivo. E, então, assim, politicamente, eu vejo as ameaças externas têm atingido bastante a educação. Veio o Covid desmascarou, o Covid colocou à prova, somente os pequenos, mas caíram todos, os grandes e os pequenos, no processo educacional. Então, a ameaça externa, qualquer alteração política, altera o processo educacional. E muitas pessoas acham que a empresa educacional ela é igual você vender algum produto, que você tem 100% de lucro, 80% de lucro. Na educação, é 8%, 9%. Os grandes têm 10% da margem de lucro. Então, é uma margem muito baixa. Então, quem está no processo empresa educacional tem compromisso realmente com mudança de vidas. Exatamente. É uma Tem o vocação, uma compromisso. missão, né? Porque, financeiramente, se você vê o que você investe, você reinveste, e a margem de lucro muito pequena, quando tem essa margem de lucro, então, realmente é uma empresa. Tem que e ter nós muito amor. nós temos Quando que a gente dedicar. fala assim, por exemplo, no âmbito de faculdade, por exemplo, que é o nosso caso, né, ensino superior, o que que acontece? Você manda o projeto, como a gente estava falando. Aí está tudo certo, eles vão na sua instituição para conferir presencialmente se aquilo que você falou que tinha, você tem. Que é o que você tem que ter estrutura para os primeiros 2 anos de faculdade, né? Os primeiros 2 anos do curso. Do curso. E aí você faz aquele investimento gigante, porque tem que ter para eles verem se eles vão autorizar. Então você Eles e o imagina, Ministério da Educação, eles vão lá, isso, né? Os Orientar quem vai? avaliadores, O Ministério isso. da Educação. Na verdade, o Ministério da Educação tem um braço lá dentro, que é o INEP, que é o instituto que vai verificar se o que a gente falou Vocês que estão tinha, aptos, se a gente estão nas isso, regras. exatamente. Olha isso. Vai ver a estrutura física, que no nosso caso os cursos são presenciais. Então, o que acontece? Imagina um investimento que você tem dos primeiros 2 anos de curso de odontologia, por exemplo. Então, a gente tem que ter todos os laboratórios, todos os livros físicos na época. Então, era 15 unidades de cada livro. Nossa. Na época, eu me lembro assim, né, falando de valores, era quase R$1.000 cada um livro de uma disciplina. Então, a gente tinha que ter 15 de cada unidade, de cada disciplina eram 3. Então, assim, eu lembro que a gente olha, e agora? Como que a gente vai fazer, né? Mas uma coisa que a gente percebe, desistir nunca foi uma opção pra gente, porque a gente não tem como você recuar. Ou você cresce e vai pra frente, ou a sua vida acabou ali. E a gente não tinha como recuar. E, na verdade, a gente nunca pensou. A gente só pensava na solução. Aí ela vinha, vamos lá. Eu lembro que ela tinha uma caminhonete, fruto do trabalho da odontologia, veio aqui pro interior de São Paulo e ligou, Carol, já as vidrarias, não sei o que. Eu falei, mas como é que a senhora fez? Deixei meu carro. Vou deixar meu carro. É isso. E isso aí, ela deixou o carro Que legal. e Olha trouxe os equipamentos. Mas Eu fui para Araras, Isso. no interior de São Paulo, comprar as vidrarias, né? Por curso de um microscópio e vidrarias, isso. por curso de odontologia. E eu cheguei lá, ficava, acho que 80 e poucos mil reais. Eu tinha acabado de tirar uma Hilux zero, né? Que era o meu sonho, era ter uma caminhonete preta Hilux, né? Ai, dos E eu sonhos. tirei essa caminhonete Hilux e fui para Araras. Aí o rapaz falou, olha, a senhora deixar a caminhonete, aí eu resolvo todo o problema de laboratório. Eu falei, então tá fechado. Aí, assim, falei, mas você vai ter que me Doutora levar no Ângela. Tocantins. E então nós fizemos toda a carga, comprei uma carretinha e levamos toda a carga e fomos pro Tocantins, né? E aconteceram algumas coisas inéditas, assim, acho que não vale a pena entrar muito em detalhes, mas foi uma aventura. Nossa. Então, nós não tínhamos medo, né, de investir. A gente investiu o que a gente tinha na educação. Até a gente chegar mesmo no ponto que nós chegamos hoje, né, que a empresa, ela, por si Gente. só, ela sobrevive. Então, Mas, assim, tá num uma momento coisa que eu, melhor, né? né? eu vejo assim, primeiro, nós somos cristãs, então assim, a gente acredita muito em Deus, tem Sim. muita fé, assim, mas que eu percebo que Deus, ele abençoa, mas você tem que fazer a sua parte. Exato. Sem dúvida. Mas em tudo a gente vê a mão de Deus, assim, por exemplo, a gente para abrir uma faculdade, só para vocês entenderem rapidão, Sim. primeiro a gente pede o credenciamento da faculdade, para Tá. depois pedir a visita do curso. Tá.
E aí, o que é o normal? A faculdade ser autorizada e depois o curso ser autorizado. No nosso caso, aconteceu diferente. A primeira visita que a gente teve foi do curso de odontologia, que é a área que a gente tinha mais conhecimento. Sim. E você Então, já... Então, esses detalhes que a gente vai vendo, assim, que é um processo mesmo que a gente acredita que foi Deus que providenciou. Por quê? Porque com a primeira visita era de algo que a gente tinha domínio, assim. E aí, pra gente foi muito mais fácil pegar a experiência com algo que você já sabe. Quando chegou a próxima visita, então a gente já estava totalmente preparado. Agora, nesse caminho, o que a gente reparou? Primeiro, a gente foi muito bem avaliado, né? Diga-se de passagem, nas estruturas, a gente sempre ficou com conceito máximo no MEC. Legal. As instituições, elas são avaliadas por nota. Eu sei que ninguém... Tia, vai ter prova. A professora vai ter prova? Vai. A gente é provado o dia todo na nossa vida como empreendedor. A prova, ela é diária. Né? Verdade. E para ser faculdade, a gente também passa pelas provas e tem nota. Né? Então, a gente sempre teve nota máxima nesses conceitos, mas a gente vê assim, ó, quando os avaliadores chegavam, né, até hoje menos, mas assim, quem é o dono da faculdade? Que na língua educacional fala, quem é o mantenedor da faculdade? É a gente. A gente. Ah, mas não tem um dono? Tipo, por que tem que ter um dono? Não pode ser duas mulheres? somos nós. Existia isso mesmo. Sim, e Nossa. fora que avaliadoras mulheres, a gente olha, demorou para ter. A gente passou por várias. A maioria aqui, não que tenham problema, ser homem ou mulher, não é nesse Sim. sentido. Sim. Mas já existia aquele. Quem é o dono? Ah, nossa, você? Não tem um dono? Aí a gente fala, mas por que tem um dono? Por que tem que ter um dono? Por que não pode ser? É porque, na verdade, na educação no Brasil, existem os grandes grupos. Então, os grandes Sim. grupos são os investidores. Então, sempre tem a figura do investidor. Então, no Tá. nosso caso, não. Nós éramos Vocês, as nós, investidoras e as empresárias e as nós fundadoras. trabalhávamos. Isso. E tudo, as professoras, a gente no É. começo fazia tudo que precisasse. Era Então. mantenedora, eu diretora, e ela mantenedora, vice-diretora e tesoureira. Então, assim, a gente ficava no operacional e ficava também no estratégico, né? Nossa, Também o no tempo tático, todo, então tático. tudo o que precisasse. Então, nós estávamos o tempo todo, apesar que eu tenho um ponto de vista que mesmo você sendo mantenedor, mesmo você estando no estratégico, por exemplo, você não pode sair fora do operacional. Tá. Eu sou a favor do mão na massa. O dono da empresa não pode largar a sua empresa. Eu deixo aqui um recado. Esse negócio de estar no topo e vamos descansar, vamos de férias e deixa delegar. Não, nós temos que confiar, sim, mas nós temos que estar perto. Tá. Temos que deixar nossa energia, Vivenciando. nossa paixão. É porque a paixão é que move o negócio. É verdade. É, E a paixão é nós mesmos. a né? Nós gente... que somos Que apaixonados pelo legal nosso ouvir processo. isso. E- Eu não concordo muito com ela, mas ela é minha mãe, eu tenho que obedecer, né? Mas, isso Só que é fala bom, doutora. gente. Isso que é bom, porque daí a gente escuta É. a doutora Ângela e a doutora Carol. A gente tá aqui, olha, e é incrível, porque assim, primeiro eu quero agradecer por vocês dividirem e serem corajosas de dividir essa história, porque assim, eu sou uma mulher nordestina e que a educação realmente que fez a diferença na minha vida, como eu acredito que faz na vida de todas as pessoas, independente de onde você é, onde você está, educação é vida mesmo, né? E aí vocês dividirem essa história conosco aqui, eu fico emocionada com a minha alma aquecida e feliz de ver duas mulheres empresárias, essa história da doutora Ângela deixar o carro dela aqui no interior, porque assim, quando que a gente senta na mesa com donos de faculdade, com donas de faculdade? Essa é a verdade, com vocês fundadoras da Facite. Então isso com certeza é um orgulho muito grande para o nosso Brasil, porque vocês acabaram de falar, são grandes grupos mesmo, a gente sabe, educacional, e vocês estão ali no grande grupo, vocês estão ali competindo e vocês são maravilhosos, parabéns, viu? Muito feliz. E eu li uma coisa que me deixou mais feliz ainda e que aqueceu a minha alma na empresa de vocês, na companhia de vocês, é que 80% das cadeiras hoje são ocupadas da direção por mulheres, né? Então, as colaboradoras, as pessoas que estão à direção com vocês. Eu fiquei aqui pensando, né? Eu falei, eu não posso deixar de perguntar para elas como isso aconteceu, doutora Ângela e doutora Carolina. Foi intencional ou isso foi acontecendo também? Eu tenho uma história para ilustrar isso, que a minha primeira funcionária, que até hoje trabalha na Facite, é uma das líderes, né, nossa, ela engravidou 2 vezes durante o período. E eu lembro a primeira vez que ela engravidou, eu tinha acabado de me formar, eu não tinha noção do tanto de coisa que quando uma pessoa engravidava, nem do lado do funcionário, como do lado de cá, eu ficava assim, mãe, mas eu vou ter que pagar ela e vou ter que pagar a outra que vai vir, como é que eu vou fazer? Eu não vou ter dinheiro, com meu dinheiro. Olha a preocupação. Eu falei, eu vou arrumar um homem para trabalhar, né?
Gente, não desmerecendo os homens, eu sei que cada um tem o seu papel, mas não ficou nem 3 dias. Porque o que acontece? Gente, eu nunca vi, a gente consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, com qualidade. Claro, eu sei que tem a questão do foco, aquela coisa toda. Mas assim, ó, se o filho liga doente, se o marido precisa de uma informação, a informação às vezes assim, onde é que tá aquela camisa, não sei o quê, entendeu? Tipo essas informações. A gente consegue fazer isso tudo e fazer o trabalho com muita competência. Então, o dinamismo que nós temos, né? Então, eu passei pela minha primeira experiência assim que eu formei, né? E assim, eu não trocaria de jeito nenhum, por exemplo, uma mulher por 10 homens nesse sentido de trabalho. De Nada trabalho, contra, hein? Nada trabalho. contra, viu, equipe? Mas é porque eu vejo a capacidade que a gente tem até da resiliência. Porque, assim, pelo menos com a gente eu percebo, tá um problema ali, elas já pensam numa solução, já pensam em como vai sair daquela situação e aguenta firme. E assim, o mundo tá acabando lá fora, tudo bem, gente, vamos aqui, vamos Passou resolver, passa tá tudo certo, sabe? É. Então, e isso é uma das coisas que a gente vê. Eu acho que nem foi proposital, mas acaba que nessa primeira experiência, acaba que você vai falar, eu prefiro aqui, né, tal. Não que a gente faça bairrismo, por favor, né, os homens que estejam assistindo, porque eu sei que tem espaço para todo mundo, mas assim, Sim. eu sou muito feliz em trabalhar com a mulherada, né, e a gente tem visto isso lá também. Hoje a gente tem uma estrutura, né, de RH, estamos organizando a seleção de pessoas, né? Muitas vezes até eu chego e falo, nossa, nem sabia, né, quando eu me apresento colaborador. Mas no início, nós que fazíamos mesmo a seleção. E a gente percebe, eu percebo, a gente conversa bastante, e o nosso time de mulheres são apaixonadas pelo processo. Então, a educação tem os perfis, né? Sim. Então, a educação, ela é realmente um acolhimento, ela é um processo de crescimento. Então, não que um homem não participe, mas a mulher, ela tem, como a Carol falou, esse feeling, não é? Tem. Essa maior paciência lidar. Porque nós estamos falando em construção, mudança de pensamento, comportamentos, desenvolvimento, então, maturidade, né? Toda essa parte de podemos dizer assim, de paciência desse processo, né? Sim, Então, as mulheres, ela tem se destacado mais no processo educacional. Então, nós vemos grandes líderes hoje, né, na feminismo lá da educação, mesmo os grandes grupos, tendo os mantenedores homens, geralmente as faculdades são entregues para as mãos das mulheres, as pedagogas, né? Você vai entrar no curso de pedagogia, quase você não vê homem. É verdade. É verdade. Então, já tem um perfil de seleção, né? Perfil natural até, natural. né? Então, nós temos essas habilidades, as competências que nos é inerente para desenvolver o processo, né? É. Bacana. É. E foi assim, eu tô ouvindo vocês falarem aqui, contando a história, e eu juro que em um momento aqui eu falei assim, gente, a câmera vai me pegar e vai sair escorrendo a lágrima, porque eu fiquei realmente emocionada. Porque sabe quando faz sentido, que toca mesmo o coração? E eu falei assim, gente, graças a Deus que a gente começou esse projeto, porque é tão bom conhecer pessoas que inspiram e, querendo ou não, o canal acaba sendo também um pouco de educação. A gente está mostrando Exatamente. várias profissões, várias carreiras aqui, então todo mundo vai poder se encontrar. E na história do carro, eu até já falei aqui uma vez essa frase, que é do Nietzsche, que ele fala, quem tem um porquê aguenta qualquer como. E no caso de vocês, com certeza isso faz o maior sentido, porque vocês aguentaram porque tinha uma missão, porque vocês tinham por quem aguentar, por quem fazer, e não é só pela família de vocês, é pelo Brasil. Porque tudo isso que vocês estão fazendo é realmente para deixar um legado importante. E aí, nesse sentido, queria saber quais são os cursos que a Facite oferece. Há cursos à distância? Conta um pouquinho para a gente disso. Então, nós começamos com o curso de administração, né? Administração, temos até hoje o curso. E nós, depois odontologia, direito, medicina veterinária, enfermagem, radiologia. E estamos com curso de medicina, já com visita, tivemos visita em loco ano passado, tiramos conceito 4. O máximo é 5, diga-se de Máximo passagem. Porque 5. pra gente, porque nota é de 0 a 10, né? No gente MEC chora. é 0 a 5, tá? E a gente chora quando não tira 5. Quando os avaliadores que saem a nota 3 dias depois. Então, quando saiu a nota lá da medicina 4, eu fiquei em depressão uma semana, mas depressão triste. Porque eu sou aquela aluna até hoje, primeira da fila. Eu sempre faço tarefinha da casa direito. Legal. Então, eu falei, gente, a gente cumpriu todos os requisitos legais.
A gente cumpriu todas as dimensões para abrir o nosso curso de medicina com nota 5, mas fomos avaliados com 4,14, né? No total, arredondou para 4. Enfim, são esses cursos, né? Nós temos 17 especializações em andamento, mais as extensões, né? E nós temos também os cursos à distância, não é? Junto com a bandeira de um grande grupo também, que nós trabalhamos, que é a Estácio, com mais de 44 cursos, não é? Da área da saúde, na área de gestão. Então, estamos Esses são aí os cursos de graduação. de graduação. Isso. Que a gente tem, mas a gente está lançando, né? Já agora em abril, o Facite Digital, que a gente deu uma inovada nesse processo. Incrível! O que assim a gente percebe? A graduação, né? Vocês também passaram por um processo de graduação. A gente segue meio que uma cartilha que vem do Ministério da Educação, tem as DCNs, que são as diretrizes curriculares, e eles são muito focados na parte técnica, né? Que é a parte assim, eu tenho que ser uma boa cirurgiã dentista, eu tenho que aprender a extrair dente, né? Arrancar o dente, fazer a obturação, que é a restauração. Então, eu tenho que aprender essa parte. Mas e aí? Como que eu passo o preço para o meu paciente? Quanto que é o valor da minha hora? Como que fica? Então, essa parte, a gente vê essa deficiência nas formações de todos os cursos. Então, o que a gente lançou? O Facite Digital, né? Que, na verdade, a gente já lançou, mas ele ainda não está público, vai ser agora em abril, para complementar exatamente isso. Então, o objetivo é a gente ensinar as pessoas essa outra parte das soft skills que às vezes ele fica um pouquinho a desejar nos cursos clássicos de graduação. Então, o objetivo desses cursos, então, vai ser aberto para todo o Brasil, mas o foco é exatamente marketing digital, precificação, como precificar, vendas, tudo que é focado para a área de negócios, porque querendo ou não, Incrível. qualquer curso, a gente tem que fazer negócio. Porque você precisa vender para alguém o produto que, na verdade, às vezes é você mesmo. Você finalizou o curso e vira empreendedor e gestor. Exatamente. E aí... Tanto que nós implantamos, né, empreendedorismo em todos os cursos da faculdade como disciplina obrigatória. Isso. Né? Sério? E as Nossa. metodologias nossas, como a gente trabalha com solução de problemas, né, através do PBL, né, com a metodologia canadense, que a gente trouxe depois de um estudo profundo, e a gente definiu como que seria a parte de construção de novo pensamento, né, da reformulação do ensino. A gente implantou, talvez uma das primeiras faculdades do Brasil. Primeiro foi Marília, na odontologia. Segundo, Facite, no Brasil, Que legal. a implantar a metodologia PBL. No estado do Tocantins foi uma inovação, foi uma loucura, até porque tivemos que capacitar, né, os nossos professores, mudar o pensamento, porque uma coisa é você dar uma aula tradicional, o professor falando, o aluno escutando. Outra coisa é o aluno, professor chegar com um problema e o aluno ter que resolver o problema. Mudança de cultura educacional, né? Exatamente. Então, E nesse processo assim transformador que a gente vem falando, porque assim, o que a gente vê da Facite? Nós nos rotulamos, porque nós somos, né, uma faculdade inovadora e que a gente tem mesmo essa missão de desenvolver ali toda a região que está, desenvolver pessoas protagonistas e que elas têm que ser capazes de transformar primeiro elas mesmas, né? Porque quando a gente fala transformar o mundo, primeiro tem que mudar eu, para depois poder, né, contribuir para a mudança. Então, a gente transforma o nosso mundo, né? E também desenvolver riqueza, criar riqueza. Então, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas que passem por ali, elas enxerguem, elas vislumbrem essa mentalidade empreendedora, elas raciocinem e não a gente modular eles dentro de uma caixa. Porque, né, tem assim, até eu fico brincando, né? Você chega na faculdade e você coloca uma grade de horário. É o que eu falo, gente, vamos mudar isso. Porque grade leva à prisão, eu estou presa. E que ninguém quer ficar preso. Ninguém nasceu para ficar preso. Então, a gente, com essa mudança, com essas metodologias que a gente trouxe, tanto diferentes no âmbito educacional, que a gente chama de metodologia ativa, por quê? Porque o aluno é o centro e ele tem que pensar para ele responder as coisas. E a gente respeita o conhecimento adquirido que ele já tem, porque todo mundo tem um conhecimento. Talvez talento ele... mesmo. Exatamente. E paralelo, né? Eu não falo paralelo, porque na verdade é ao mesmo tempo, mas eles se juntam à parte de desenvolvimento mesmo de negócios, para eles começarem a pensar com essa mentalidade empreendedora, que faz parte dos nossos valores. Então, a gente começou todo esse processo de transformação, claro que no trabalho formiguinha, começa a gente, aí começa ali, e aí de repente aquele grupo ele vai crescendo, e hoje a gente consegue perceber que esse trabalho, ele tem dado resultado, né, dentro dos passos que a gente tem alçado, assim, das nossas limitações, claro, mas a gente vê
vê que hoje, por exemplo, até dentro da própria instituição, o porteiro, por exemplo, ele já montou a empresa dele para cuidar do jardim, porque ele percebeu a dificuldade que a gente tinha de contratar Olha que jardineiro. legal. Aham. É, Então, essa essa Inspirando- mentalidade inspirando outras empreendedora, pessoas. inclusive até antes do período do Covid, nós percebemos um retrocesso muito grande no emocional, né? E nós sentamos e reavaliamos os nossos valores dentro da instituição e trabalhamos, né, com Olha que incrível. valores. O empreendedorismo já era um valor nosso, mas criamos o primeiro valor para estar ali na faculdade, felicidade. Então, nós criamos a disciplina Felicidade, e ela foi inspirada por Harvard. Estivemos em Harvard, fomos influenciados, não é? Que legal. Porque nós sentíamos realmente, né, além dessa construção, desse valor, então, esse contágio do empreendedorismo, mas você tem que ser feliz. E criamos, então, a disciplina, o a Liga da laboratório, Felicidade. não é? Isso. A disciplina e um laboratório de felicidade, onde os alunos, desde o primeiro período até formar, eles primeiro se encontram como pessoas. Então, a construção de pensamento, Se quem conhecem. sou eu, a Olha, valorização do meu pai, eu não tenho que ter vergonha, porque meu pai é um produtor rural, não é? Que anda a cavalo, que às vezes tem um carro velho que me deixa longe lá do portão da faculdade, não. E a Nós temos maioria que dos ter nossos orgulho desse alunos, pai, né? às vezes é o primeiro da casa a ter acesso ao ensino superior. Sim. Então, assim, é o seu caso? é um movimento, É o né? movimento. Então, a gente vai vendo, assim, né, só te cortando, né, desculpa, mas, assim, faz bem um paralelo com isso que a senhora está falando, exatamente isso, porque muitos dos nossos alunos é o primeiro É o primeiro que tá ali, representando a exatamente, família. da família. É Exato. que eu tô vendo vocês falarem, assim, é inspirador, que esse é o nosso objetivo, que a gente, de alguma forma, que se a gente conseguir inspirar uma pessoa, duas, além de nos inspirarem, já vai valer a pena todo esse nosso movimento. Mas, assim, vocês são pessoas inovadoras na educação, implantadoras e guerreiras na educação brasileira. Então, assim, eu já deixo aqui, eu acho que vocês têm que fazer, sabe o quê? Agora eu tô falando super sério, assim, vocês precisam fazer, rodar o Brasil mesmo com palestras, porque assim, olha, ouvindo vocês falarem, nem na escola, porque eu acho que vocês estão trazendo um autoconhecimento para uma graduação, que ele entende por que ele está ali, né? E eu sempre brinco, eu falo, gente, a gente tinha que ter autoconhecimento na escola, básica, né? Também acho. Nós seríamos filhos melhores, profissionais melhores, porque nós somos seres humanos melhores a hora que a gente se conhece. E eu tô vendo que vocês estão aí no movimento de inovação verdadeiramente da educação brasileira. É muito legal se vocês pudessem fazer realmente palestras pelo Brasil e divulgar isso que vocês fazem, porque isso é conhecimento, né? Muito interessante. E vocês são uma empresa familiar. E falando em empresa familiar, eu sou advogado, eu adoro empresa familiar, gente. Eu tenho... inclusive, eu estou buscando e fazendo estudos sobre empresas familiares no Brasil e sobre sucessão familiar nas companhias. Como é na companhia de vocês esse trabalho familiar, ter a empresa familiar e a sucessão, já que eu li que a doutora Ângela está como presidente do conselho e você hoje é a presidente da companhia. Como que funciona isso? Então, esse trabalho de sucessão, ele tem que ser muito bem conversado. não é? Tá. Eu tenho 3 filhas, 3 herdeiras, né? Uhum. E nós fizemos uma reunião familiar, porque se você vai trabalhar numa sucessão, um filho vai ser o sucessor, isso tem que ser muito bem conversado matematicamente. Uhum. E não é justo o pai, porque eu acho que uma das grandes deficiências das empresas familiares é a ausência da definição de cotas da empresa para o filho sucessor. Ele tem que ser valorizado, ele tem que ser sócio da empresa. Então, as coisas têm que ser matemáticas. Então, aqui nós somos mãe e filha, mas na parte contábil nós somos realmente sócias. Nós não brincamos com dinheiro, não brincamos com negócio, e nós sabemos trabalhar, né, Carol? E não misturamos mesmo. Então, assim, nessa parte da sucessão, foi uma conversa, né, com as minhas 3 filhas. Olha, algumas de vocês vão fazer parte da sociedade, querem pagar o preço de estar no propósito, porque não é fácil. Uma empresa pequena que tem tudo para escalar, para crescer. Sim. Mas nós temos que pagar o preço. Então, a Carol sempre foi aquela filha, não é?
Eu era professora, queria ser professora. Eu era dentista, queria ser dentista. Então, assim, Lindo. a única coisa que ela não me imitou foi os filhos, né? Eu estou esperando aqui. Esperando os netos, né? Fica a dica. Estou esperando os netos, dica, né? viu, Porque eu acho que eu mereço, né? Essas falando de sucessão. Ah. Mas a sucessão, ela ocorreu de forma transparente por essa maturidade. Não é? Que Porque ótimo. chega um momento que nós temos que repassar o bastão, né? Então, hoje eu sou Sim. presidente e ela é a parte pedagógica, Executiva, diretora, né? A executiva. Mas eu não deixo dar os meus palpites, né? Uhum. E a gente tem essa sociedade muito transparente, muito definida. Se eu faltar hoje, as coisas estão muito claras. E isso dá segurança para o sucessor. Então, os pais que têm as suas empresas, deixam aqui o recado. Vocês trabalhem com seus filhos na maneira de ter maturidade, na divisão mesmo do patrimônio com os filhos em vida, para que a empresa não venha morrer ou cair na mão de terceiros. Então, são decisões de maturidade, porque a gente ama a empresa que nós temos. E a gente quer a continuidade. De que maneira? Através da filha, do dos filho, filhos. do genro, e as coisas vão acontecendo. Eu vejo muito assim a questão da transparência, né? Então, por exemplo, aconteceu, a gente começou dessa maneira, né? A gente começou junto ali, mas claro que tudo, né? A mente mestra, digamos, sempre foi ela e eu naquele caminho. E aí, quando chegou o momento, ela falou assim, Carol, agora... E eu ainda tentei dar uma escapadinha, né? Porque, querendo ou não, quando a gente tá ali envolvido com o processo, eu olhava assim, eu olho para cá, para o rosto de cada funcionário, eu falo, gente, eles estão esperando uma decisão minha. E eu sei que uma palavra, quando a gente é líder, né, todo mundo é líder, pelo menos de si mesmo, mas quando você pensa, quando você assume essa sua posição de liderança, o seu tom é muito diferente, né? Não é, por exemplo, uma pessoa chegar e falar tal coisa. Agora, quando o líder fala, todo mundo vai a orelha em pé. Então eu ficava assim, nossa, uma decisão que eu tomar vai afetar a vida de todo mundo. Então o que eu tenho que aprender e o que eu preciso melhorar para tomar menos decisões erradas? Porque a gente erra, nós somos seres humanos, né? Sim. Mas o que eu tenho que aprender para tomar decisões assertivas? Claro que eu vim de uma escola de família, uma escola familiar. E assim, eu sei que ela não está na operação diretamente, mas tudo eu, mãe, o que a senhora acha da gente fazer isso? Aí ela vira mãe. Aí ela já... Aí é mentora, aí é mentora. Aí já é a mentora. Ô, mãe, vamos fazer assim, nós vamos abrir isso. Aí ela, tá bom. E eu vejo também a questão da confiança. Porque, por exemplo, ela confiou em mim, ela poderia simplesmente falar assim, não, eu vou ficar aqui até eu não aguentar mais, né? Pra não deixar. Mas não, ela também viu a confiança e ela sentiu que eu também estava preparada, apesar de eu querer ter dado uma deslizada, porque a minha formação é odontologia. E eu ficava assim, nossa, mas eu estudei tanto, eu fiz mestrado, doutorado, tudo essa carreira. E aí eu vou deixar... Mas hoje eu entendi que, primeiro, quando a gente tem plano B, o plano A não vai. É verdade. Porque você sempre fica em cima do caminho. Então, falei assim, hoje o meu plano é esse. Porque o meu propósito é contribuir para a vida das pessoas. Enquanto dentista, eu fazia isso. Mas era uma pessoa de cada vez. Na educação, é macro. Então, a gente consegue contribuir para muito mais pessoas. Então, por onde esse podcast vai chegar? A gente não sabe, mas imagina quantas pessoas vão poder ver isso aqui. Isso aqui é imensurável. Então, assim, foi essa decisão. Então, por quê? Eu não dou conta de fazer as coisas pela metade. Eu sou muito intensa, né? E eu mergulho Será que ela puxou, doutora né? Eu não Ângela? sei, doutora Ângela, quem ela puxou. E aí, ela saiu, assim, diretamente da operação. Quando a gente fala operação é o dia a dia, mas ela tá sempre ali e tudo eu já qualquer coisa, No não é por início, isso o quando conselho. só abrindo parênteses agora é minha vez. Tá vendo? Quando ela assumiu a direção e eu, assim, na verdade, eu entrei num outro processo, né, no outro projeto, e eu me afastei mesmo, né, intencionalmente. Eu falei, eu vou sair, nem vou na faculdade, vou na minha sala. Porque se a gente está muito presente, acaba até não dando essa autoridade para ela, porque é natural, as pessoas viram a gente construir a faculdade desde o início, não é? Desde 2006 ali com a pós, depois veio 2010, então os colaboradores nossos estão com a gente há 15, 20 anos. Não é? Nossa equipe é uma equipe que vai, eu falo, vocês vão aposentar aqui dentro. É o melhor lugar para vocês aposentarem aqui numa empresa educacional. Que bom. O salário é melhor, né? O tempo de serviço é menor de contribuição. Então, quando a Carol assumiu, eu percebi totalmente assim. Primeiro porque ela tem uma formação, não é? E ela é extremamente disciplinada, inclusive com dinheiro, a parte de gestão. Eu já entreguei na empresa o financeiro.
na mão dela. Uhum. Financeiro é uma pasta pesada. E quem verdade, manda é o sim. presidente é o financeiro, né? Que a gente É. e é uma formação, e ela busca sempre conhecimento. Eu acredito que essa mudança tecnológica tecnológica que nós estamos passando, ela percebe mais nitidamente. Então, ela vai contribuir mais para a instituição. Então, eu percebo, de 2 anos para cá, a faculdade deu uma guinada muito grande, não é, Sim. na gestão dela. Então, assim, eu estou assistindo de camarote e estou aplaudindo, e estou gostando, Que né? bacana. E apoiando nisso aí. Então, assim, a sucessão ela tem que passar dentro dessa maturidade, não entregar também, né? E a formação, Sim. não é? Sim. É O muito conhecimento, importante. né? A paixão também pelo E- processo. Dinheiro, a gente gosta de ganhar dinheiro. Uhum. A gente não está no processo pelo dinheiro. É uma Ela consequência não do está, processo de ela não vocês. está pelo dinheiro. Então, se fosse pelo dinheiro, a gente estaria com o boi no pasto. A gente estaria com verdade. kitnets alugados, posto de gasolina, a gente estaria investindo dinheiro em outra coisa, Sim. não é? Mas não. Então, ela tem essa paixão. Ela realmente ela acredita nessa vocação. Então, Legal. a sucessão tranquila nesse sentido. Muito bacana ouvir tudo isso. E primeiro eu já parabenizo por essa nova cadeira, além do empreendedorismo que eu achei fantástico, porque realmente a Adriana falou isso no primeiro podcast, que ela falou, a gente sai da faculdade e não sabe como começar. Como eu vou prospectar clientes? Como eu faço para Isso. empreender? A gente Não não tem. sabemos, não temos isso. Então, isso já não tem nem o que falar. É fantástico essa cadeira. E a questão da felicidade, eu fiquei assim entusiasmada mesmo, porque eu sou grande fã dessa matéria em Harvard. Tem 2 livros dele, que é o Rap e tem o de um outro, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. E é uma das matérias que tem gente fora da sala para assistir essa aula. Eu assisti uma palestra dele, do El Ben, né? Uhum. E assim, é muito maravilhoso. E você vê que ele largou também a carreira dele para poder fazer a missão de vida dele, né? Então, é muito fantástico. Então, assim, parabéns. Eu já quero ir um dia assistir essa aula. É, com certeza. E aí, acho que continuando até essa história da sucessão, vocês podem dizer quais são os planos de vocês para a Facite? Contar um pouquinho pra gente o que vocês esperam para os próximos anos? Eu estava até brincando antes de vir para cá, que agora eu assisti até em uma desses cursos que a gente tem feito, né? Eu ouvi o discurso lá do presidente dos Estados Unidos da época que ele decidiu ir para a Lua. Porque ele tinha que convencer lá todo mundo, o Senado, a liberar o dinheiro, que era muito, muito dinheiro para um projeto que quem fosse talvez nem voltaria. E aí ele pegou, e assim, como que ele fez o discurso, né? Eu escolho a Lua, porque lá é impossível, lá é difícil. Então, assim, na verdade, aí eu falei, nossa, eu escolho a Lua, porque lá é difícil, porque assim, quando é fácil, qualquer um pode fazer. Então, assim, eu tô mirando a Lua, né? A gente brinca, então, o nosso projeto é crescer. Aí, por que eu falei que às vezes eu discordo um pouquinho? Porque hoje, o que a gente tem feito? Né? Alguém me perguntou assim, qual que é o seu sonho grande? O meu primeiro sonho grande é ter pessoas apaixonadas pelo propósito, pela missão da Facite. Eu vejo gente apaixonada por político, gente apaixonada por time de futebol, gente apaixonada por que não pode ser apaixonada pela empresa que paga o salário dele? É mesmo? Sabe? Então, assim, Do sentido. então, assim, meu sonho grande, ter pessoas apaixonadas. Por quê? Porque eu sei que a pessoa que vai estar apaixonada, que vive aquilo ali, cliente direto, indireto, os funcionários, colaboradores, todo mundo, o que vai acontecer? A gente consegue dar o próximo passo sem estar diretamente na operação. Aí é onde, às vezes, porque ela gosta de estar junto da operação. Ela gosta muito de gente, de pegar, de abraçar, de estar junto. E assim, é lindo isso, né? Foi por isso que a gente chegou até aqui. Nós tínhamos a terça do abraço. Terça do abraço. Isso mesmo. Então, no final do podcast vai ter um abraço. Eu vou lá no alunos terça com abraço. também. No abraço. Mas aí, quando eu penso no crescimento, porque assim, toda empresa, ela tem que crescer, né? Porque como que a gente vai atingir mais pessoas? Porque uma coisa que a gente tem que parar no Brasil é de ter essa visão de que o empresário é do mal, de que o empresário quer explorar o trabalhador, e não Verdade. é isso. Então, o meu sonho grande, primeiro, é esse, pessoas apaixonadas. Segundo, é a gente poder contribuir com mais pessoas. Mas eu só consigo contribuir com mais pessoas quando a minha empresa cresce. Porque ela cresce, eu vou gerar mais emprego, eu vou gerar mais renda, eu vou ter condições de educar mais pessoas. Vai gerar mais educação. Exatamente. Então, assim, a gente tem isso. Então, quando eu falo assim, nosso projeto é grande,
grande, né? O nosso projeto de crescimento. A gente está usando a tecnologia para isso. Então, o nosso projeto a médio prazo é a gente atingir o Brasil todo através do Facility Digital e das tecnologias que a gente está implantando dentro dos próprios cursos, né? Com a telemedicina, a telemedvet, algumas outras coisas que a gente já está fazendo. E a gente fechar o ecossistema, porque, assim, ali dentro do nosso próprio negócio, gerar outros negócios. Então, eu vejo que dentro a educação ela vai ser um dos nossos negócios, o principal, claro, mas a gente, através desse, a gente vai gerando outros negócios e que vai gerando mais riqueza para todo mundo que está envolvido, né? Então, é para quem está na ponta ali, para o consumidor final, para toda a sociedade, porque a gente paga mais imposto, a gente gera mais desenvolvimento para nossa região e todo mundo ganha. Sim. Então, é isso assim, então, pensando no plano futuro, a Lua pelo menos a primeira parte. Vai pegar o foguete, entendeu? vai todo mundo pegar o seu lugarzinho no foguete e vamos junto, todo mundo. A Lua é só a primeira. É só a primeira. Ainda mais que eles estão descobrindo tanta coisa aí no sistema solar, né? Então, sonhando grande. Eu acho que o mundo vai ficar pequeno para Facility. É isso aí, eu também acho. E você fala, o amor contagia, né, Carol? E você fala com tanto amor, quando você fala que quer ter eles com amor, primeiro o amor de vocês é pela educação, isso é muito nítido, né? Porque, óbvio, por toda a jornada que vocês contaram aqui. Mas existe muito amor aí, né? E amor, quando a gente vai fazendo com amor, realmente o amor contagia. Como também o que não é bom, às vezes, contagia os outros. Então, assim, já é contagiante, né? Então, assim, desejo todo o sucesso do mundo para a Facility. Eu tenho certeza que ela é uma faculdade hoje nacional, porque vocês têm cursos digitais agora, estão sempre em crescimento, né? E aí, pensando, eu e a Carol, a gente faz um curso, né, Carol, assim, de autoconhecimento, fazemos imersões, buscamos muitos conhecimentos, como todo mundo. A Pamela já faz curso que não lançou, Pamela faz também. A gente está sempre atrás. Ela é ótima. O livro que a pessoa está escrevendo, ela já leu. Enfim, existem chaves que trazem riqueza e prosperidade, como nós, seres humanos, né? A gente escuta muito isso do nosso mestre Janguier Diniz. E aí, vocês me falando aqui, toda a jornada de vocês falando, eu fico aqui vendo a chave do conhecimento. Ela fica batendo aqui no meu ouvido, sabe? Porque quanto mais conhecimento a gente tiver, vocês contando toda a história do MEC, tudo, toda a jornada de vocês estava baseada no conhecimento. A doutora Ângela estava sempre buscando qual era o próximo passo, como que ia acontecer, você se especializando, ou seja, vocês estão sempre na base do amor e do conhecimento, né? Buscando conhecimento não só para vocês, mas generosamente transmitindo isso para as outras pessoas. E eu vejo que os educadores no Brasil é isso, é amor, porque, inclusive, a gente pode falar aqui um alerta para o nosso governo, né, para os nossos governos atuais, invistam na educação, valorize mulheres como a doutora Ângela, como a doutora Caroline, que vão lá, bate a cara e, de fato, fazem a construção do nosso país, que isso seja uma pauta de prioridade para o nosso país, né, educação. Então, assim, o que eu queria pedir para vocês era uma mensagem para os empreendedores, porque às vezes a pessoa fala, eu quero empreender na educação. Ai, não, no Brasil não, gente, é tão cansativo, o ticket médio não é legal, não sei o quê. Porque, assim, é uma loucura. Então, eu queria muito uma mensagem de vocês para que, além da história, vocês inspirassem com a mensagem aí. Pode ir. Quer deixar a sua mensagem? A mensagem que eu deixo para os empreendedores é que nós devemos estar no negócio que nós temos afinidade, que nós gostamos, que nós temos paixão, não é? E quando essa paixão também dá uma esfriadinha, que a gente tenha uma visão matemática, disciplina, discernimento, e não desistir, né, de ter a persistência, não é? Porque a persistência é um dos segredos para a gente alcançar o sucesso. E também, lógico, que a gente tem que ter pessoas para nos ajudar mesmo, né? Então, os avaliadores, os conselheiros, que eu sempre falo, olha, Carol, nós temos uns idosos lá, não desenvolve, não. São os nossos conselheiros. São as pessoas que estão nos orientando, né, dentro dessa visão. E se você perceber claramente que o seu negócio não é sua praia, não tenha medo, desista, fecha o seu negócio. Mas se você sentiu paixão, persista mais um pouco. É a minha mensagem. Você, Carol. A minha mensagem final é no sentido assim, todas as pessoas, todas, nascem com um dom. Deus, ele deu um dom pra gente e o principal, ele deu a vida pra gente. Então, assim, ele não quer que nós estejamos aqui simplesmente para viver ou para sobreviver. Eu acredito muito que a gente tem que viver e deixar a nossa marca, o nosso legado e, assim, contribuir para a vida do próximo. E aí, então, a minha mensagem é, você empreendedor, você pode ter certeza que você está contribuindo para a vida das pessoas. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas não fazer também é difícil. Então, você empreender ou não empreender vai ser difícil. O que é melhor?
Porque quando a gente está empreendendo, além da gente também ter um acesso melhor à nossa vida, a gente também oportuniza isso para as outras pessoas. Então, para o empreendedor que às vezes está aí, será que eu estou no caminho certo? Pode ter certeza que você tá, porque não é só sobre você, é sobre as pessoas que você abençoa através do seu empreendimento. Então, isso que é empreender. Eu vejo muito assim, esse processo de transformação também, né? Primeiro com a educação e depois o empreendedorismo, que a gente vai gerar mais bênçãos, mais oportunidades para as outras pessoas. Então, a minha mensagem é, não é fácil, mas quem disse que seria fácil, gente? Verdade. Entendeu? Mas nós somos capazes, nós nascemos com dom, Deus deu esse dom para nós e eu tenho certeza, com conhecimento certo. Ah, mas o que eu preciso fazer? A internet está aí, nós também estamos por aqui, a Facite também está aqui para contribuir para você. Que às vezes precisa desse conhecimento, que às vezes é uma chave que vira. Isso. E agora com o Facite Digital, já aproveitando, fazendo o meu merchan, Lógico. www.faculdadefacite.edu.br. Né? Em abril a gente já vai Lindo. estar lançando e vamos abrir aí para o Brasil todo, mas o projeto é, de repente, a gente já colocar em outras línguas também. Por que não? Porque eu tenho certeza que empreender aqui é no mundo inteiro. inteiro. Então, se a gente puder contribuir, então, né? Disciplina, persistência e conhecimento. E a Facite vai te ajudar também nisso, já isso, fazendo a nossa muito propaganda. Lógico, a Facite vai estar com vocês nessa jornada, né? É incrível do Exatamente. conhecimento. E assim, eu já estou fazendo o seguinte, eu e Pamela estamos nos convidando, porque a gente vai lá conhecer a Facite também em acho. loco. Também, Por isso é quê? uma honra. Porque a gente quer ajudar, não, porque vocês não precisam de ajuda, mas a gente quer contribuir com o lançamento do dígito, porque isso que vocês estão fazendo é tão inovador. Nós que somos advogadas, né, Pamela, realmente a gente sai da faculdade, a gente não sabe como ser gestora e não sabe como gerir um negócio, como dentista, como médico, como... E esse curso que vocês estão trazendo é muito incrível. Então a gente quer e vamos divulgar o máximo que nós Com pudermos, certeza, né? a gente quer estar com vocês nessa luta, porque assim, Mulheres Incríveis vai pra Lua também, tá? E a gente vai com vocês. E é isso. A gente queria agradecer, né? Porque a gente tá terminando, passa super rápido, né? Passa Nossa, super já rápido. tá. Eu acho que a gente É. a gente tem que passa- fazer isso lá em loco na A gente, Facite. vamos Isso. levar Mulheres Incríveis pra gente mostrar como as instalações da Perfeito. Facite. Eu acho que vai ser muito legal. E falar do lançamento do curso de medicina, dos cursos digitais, eu acho que isso é legal, porque daí a gente pode pegar, inclusive, estou pensando aqui o depoimento de alguns colaboradores que estão com vocês desde o início. Sim, vai ser Perfeito, fantástico. nossa, Acho que vai gente. inspirar muito. Isso, e eu fico É. muito feliz, viu, pela oportunidade que vocês estão dando aqui para nós, mulheres incríveis, né? Nós somos realmente incríveis. Somos. E assim, parabenizar vocês também, porque realmente esse momento aqui foi curto, porque eu poderia ficar aqui horas, dias. a gente eu amar. gostaria. A gente amar. A gente gostou mas, demais. assim, para as pessoas, né, que às vezes tá naquele jeito, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Então eu acredito que, né, Deus também tem usado vocês para levar essa mensagem, Com né, certeza. para todo mundo, não só para as mulheres, mas principalmente para nós que tantas vezes somos rotuladas, né? Enfim. Então, muito obrigada. Vocês estão, não vou nem falar convidada, intimadas Muito para irem à bem. Facite, Já recebemos. pessoalmente e a gente poder, Com né? certeza. Vocês vão ver lá o pedacinho do paraíso. Obrigada, né, delícia. Adri? A gente agradece muito, super honradas e assim, incríveis. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu e a Adriana, a gente vai abraçá-las, tá? Porque a gente vai fazer A nossa gente vai desfile fazer o do abraço. A gente vai na aula da Sim, do felicidade abraçado, também né? É isso e do mesmo. abraço. Gente, que honra. Mais uma vez, doutora Ângela, parabéns. Muito obrigada. Que honra, Carol. É Muito mesmo. obrigada. Gratidão viu? mesmo. Obrigada, Obrigada, gente. Incríveis. Ó, Beijo, né, Pam? Beijo, tchau. Valeu!